A Morte de Virgílio, do autor judeu-austríaco Hermann Broch, foi publicado pela primeira vez em 1945, depois do final da guerra, da Segunda Guerra, mas o seu autor começou a trabalhar nele por volta de 1938, quando ele foi encarcerado pelos nazistas. E, segundo alguns críticos, ele se dedicou tanto à realização dessa obra de A Morte de Virgílio, porque ele estava naquele clima de insegurança, sem saber se essa seria a última obra que ele escreveria, sem saber se ele iria viver para fazer outras coisas, né? Então esse teria sido, assim, segundo alguns críticos, aquele seu esforço como um canto final, né? Aquela sua vontade de fazer um livro, de realizar uma obra que pudesse colocar tudo aquilo que era importante para ele da melhor forma possível, porque ele talvez não vivesse o suficiente para escrever outra. Assim dizem alguns, como por exemplo o crítico Franklin Oliveira. E em A Morte de Virgílio, o Broch, ele imagina como teriam sido as 18 últimas horas de vida do poeta latino Virgílio, o autor da famosa Eneida. E então o livro se divide em 4 partes, e na primeira parte ele nos conta, na parte intitulada Água, a Chegada, ele nos conta como Virgílio chegou, já doente, a Brundísio, no Adriático, onde ele não queria estar, mas ele teve que ir porque ele foi mais ou menos convocado pelo César, o imperador Augusto, o Otávio Augusto, Otaviano, porque é aniversário do César e vão ser feitas ali as comemorações do seu aniversário. E ele quer que o grande poeta Virgílio esteja ali para comemorar também. E aí, durante essa primeira parte, a gente tem essa chegada do Virgílio, que está passando muito mal, que está muito doente, se sentindo mal mesmo, tanto que ele é carregado numa espécie de liteira logo no princípio. E já tem uma cena nessa primeira parte que chama a atenção, quando ele, sendo carregado, ele atravessa uma região de Brundísio, antes dele chegar, né, no local onde ele vai ficar mesmo, nos aposentos onde ele deve ficar. Eles atravessam uma parte da cidade onde tem muitas pessoas assim, pobres, né? E que ficam insultando, né, o Virgílio quando passa por ali carregado, né? E é uma cena que me impressionou, porque a impressão que dá é que aquele homem que está ali agonizando, que parece já estar à beira da morte, é como se ele estivesse passando por uma espécie de purgação, né? De uma humilhação final antes de morrer. É impressionante essa cena que a liteira, né, que eu não lembro, eu acho que é uma liteira que ele está sendo carregado, porque ele não pode andar, ele está muito ruim mesmo. Então os escravos estão carregando e ele vai escutando, né, em cima das casas, dos prédios, né, das residências, as pessoas, né, especialmente as mulheres, gritarem um monte de insultos para ele, enquanto ele vai atravessando aquilo ali. É como se fosse assim um sofrimento a mais, né? Aquela humilhação pública, aqueles insultos públicos que ele vai recebendo. E aí, na segunda parte, que é a parte que eu considero, em termos de atenção que a gente tem que ter, né? Em termos de acompanhar a escrita do Broch, a mais difícil, ainda que muito bonita, né? Que é assim, muito rica de metáforas, é muito rica na linguagem, tem umas frases que parecem quase música, né, que são muito chegadas à poesia mesmo, é uma prosa altamente poética nessa segunda parte, que se chama Fogo ou A Descida. Nós temos a narração do Broch de como teria sido a última noite de vida do Virgílio, que ele não consegue dormir, ele está muito doente, se sentindo muito mal, e aí ele passa a noite insone. E nessa segunda parte, então, nós temos o famoso fluxo de consciência, né? Nós temos aquelas frases imensas que duram, às vezes, metade de uma página. Nós temos um parágrafo, às vezes você tem que atravessar 4, 5, 6 páginas para chegar no final de um parágrafo. As frases ficam longas porque elas são entrecortadas por ponto e vírgula, por vírgulas, e aí por repetições com novas palavras. É uma prosa altamente poética, altamente refinada mesmo, nessa segunda parte.
Mas eu acho que ele consegue passar, quando você termina de ler essa segunda parte, me pareceu, o autor consegue passar como teria sido essa noite de pesadelo para o Virgílio, que ele não dorme, ele se sente mal, ele não respira direito, ele se move assim, sentindo dor, e ele então fica delirando porque ele está se sentindo mal, né, como se estivesse febril, mas ao mesmo tempo os delírios se misturam com lembranças dele, com personagens que a gente não sabe se estão no quarto realmente conversando com ele, ou se são parte do delírio dele, né, das suas lembranças, da mulher que ele amou e que ele nunca concretizou esse amor, né, a Plócia, e outras figuras que vão aparecendo ali como se estivessem conversando com ele, inclusive uma criança que eu fiquei com a impressão que seria ele mesmo quando criança. Eu tive essa suspeita, mas eu não tenho certeza. E eu não vi nenhum autor que me explicasse, afinal de contas, o que significa essa figura dessa criança que fica ali junto com ele, mas que as outras pessoas não veem quando amanhece. E aí essa segunda parte é longa, eu considero a parte mais difícil, mais árdua para o leitor, mas ela realmente, quando você termina de ler, ela te passou mesmo, aquela impressão de noite insone, de noite de sofrimento, de noite onde as lembranças, os delírios, as tristezas estão misturadas, né? E que você não sabe quando ele fala se ele está pensando em falar ou se ele realmente está falando em voz alta, em vários momentos dessa segunda parte. E aí chega amanhã, começa a terceira parte, que se chama Terra ou A Expectativa, que o médico vem e diz para o Virgílio que ele está curado, mas o Virgílio ainda não está tão bem assim. Muito pelo contrário. Chegam os amigos do Virgílio, os mais chegados, que é o Plócio, que é um negociante, e o Lúcio, que é poeta, assim como o Virgílio. Eles ficam conversando e o Virgílio revela, né, à medida que eles estão conversando, até porque o Lúcio é poeta também, acaba puxando esse assunto. E estão falando da Eneida, né, como sempre, que ele ainda não terminou a Eneida. Mas já tem vários trechos da Eneida que são famosos e que as pessoas conhecem e recitam para ele de cor. Mas o Virgílio chegou à conclusão, durante toda aquela noite insone, que a arte dele é uma arte mentirosa, é uma arte que fica só na superfície, é uma arte apenas da beleza. Porque durante a noite, nos seus delírios, a gente vê isso na segunda parte, ele pensou, ele teve assim pensamentos que levaram ele a se arrepender de coisas que ele não fez, de investimentos que ele poderia ter feito na vida dele, e aí, quando amanhece, ele chegou à decisão de destruir a Eneida. Os amigos ficam assim, estarrecidos. E por fim, o próprio César, né, acaba chegando para fazer uma visita a ele, o Otávio Augusto, e discute com ele que ele não pode fazer isso porque a Eneida não é só mais dele, né? Ele escreveu, mas na verdade, segundo Augusto, ela é uma obra agora que pertence a todos, pertence ao povo, pertence a todos que amam a obra e que conhecem vários trechos dela, como o próprio Augusto recita algumas passagens. Mas o Virgílio está muito cansado, ele não está se sentindo bem, apesar do que disse o médico, ele continua se sentindo enfraquecido e sente dificuldade de, às vezes, em certos momentos, debatendo com o César, que por fim aquela conversa vai ficando tão extensa e você vê ali duas posições de vida, né, se confrontando através desse longo diálogo entre o César e o Virgílio dizendo que a arte ela tem que ser mais do que apenas descrever a beleza, né? E aí ele diz que a verdadeira obra que Roma tem é a obra que o próprio César fez, né? Que o Otávio Augusto fez, que instaurou a Pax Romana, né? A paz romana. E aí ele fala, né? Faz o elogio do César, mas aí a conversa se prolonga tanto e o Virgílio continua determinado a destruir a própria obra, que o César acaba se voltando contra ele, se torna assim agressivo, né? E o Virgílio está muito cansado, está muito triste, está muito doente mesmo, e aí ele cede, ele não vai mais destruir a Eneida, mas ele quer ditar suas últimas vontades, né? Inclusive que os seus escravos sejam libertos quando ele falecer. Os seus amigos voltam, o Lúcio e o Plócio, e aí o Virgílio dita para ele as suas últimas vontades, né? Dita para os dois. E a gente entra na quarta parte, Éter, ou o Retorno, em que numa atmosfera assim de sonho, numa atmosfera onírica, a gente tem a impressão, realmente, tem aquela ideia como leitor. E voltamos outra vez às frases imensas, aos parágrafos imensos, nessa quarta e última parte, em que o Virgílio estaria morrendo, o seu espírito está se desprendendo do corpo,
e está retornando, né, ao Criador, está se unindo ao Criador, né, nessa visão aqui. Eu achei essa leitura, assim, uma leitura, como eu falei, estive falando, difícil, e eu sei que tem muita coisa que me escapou, eu estou bem consciente disso, mas eu senti uma coisa que, no vídeo que me indicaram para ver, né, uma das pessoas no vídeo falou, né, era até o apresentador do programa, não era nem o professor que estava comentando a obra mesmo, mas o apresentador que estava fazendo as perguntas, né, para o professor que ia comentar essa obra do Bro. Esse apresentador diz que é uma obra difícil, mas que quando você termina de ler, você tem vontade de voltar a ler. E de fato é. Porque você sente a dificuldade, mas você sente realmente um poder nesse texto, nessa segunda parte que é tão difícil, você sente que ele consegue realmente te passar aquela sensação de estado febril, de delírio, de noite que não se consegue dormir, em que tem uma pessoa ali agonizando e se arrependendo e fazendo um balanço da sua vida no meio do seu delírio, no meio da sua febre, no meio do seu sofrimento físico, né? E que por fim se torna um sofrimento moral até, porque o Virgílio chega à conclusão que a sua obra, né, apenas celebra a beleza, mas é uma obra que acaba sendo oca, porque ele, Virgílio, não fez aquilo que segundo a visão que o Bro nos passa, né, deveria fazer, que era fazer pelos outros, cuidar dos outros. E essa é uma discussão que fica muito importante no livro, embora em nenhum momento eu tenha percebido que o Bro chega a dizer que a arte deve ser engajada. Em alguns momentos ele até, na conversa entre o Virgílio e o Augusto, ele deixa o Virgílio dizer que não é isso que ele quer dizer. Mas me parece que essa grande preocupação do autor seria com o seu próprio momento histórico, que ele estava vendo, tinha visto seu país ser invadido, né, pelo nazismo, né? A Áustria ali juntinho da Alemanha, foi logo invadida. Ele tinha visto todo aquele aparato, né, do Hitler e do nacionalsocialismo, né? Enfim, ele tinha visto todas aquelas atitudes políticas que estavam tendo repercussões tão sérias, tão graves e tão perigosas para pessoas como ele, né, como judeu, para o povo e para muitos mais, além dos judeus. Havia outros grupos mal vistos, né, pela ideologia nazista, pela ditadura nazista. Sem falar naquela ânsia de poder do Hitler, que aí não havia nenhuma nação a salvo. Então eu acho que também isso informa o livro, esse contexto histórico, esse momento histórico em que o Bro acha que a arte tem que ter algum tipo de conexão com aquilo que está acontecendo na sociedade, né? Tem que ter algum tipo de papel nisso, ainda que ele não chegue a dizer, eu estive preocupada com isso, né? Porque é uma coisa que me interessa, ele não chega a dizer que a arte tem que ser obrigatoriamente uma arte engajada, mas que ela tem que estar de alguma forma a serviço da sociedade do momento que ele está vivendo, que nós, né, como pessoas estamos vivendo. E aqui ele usa isso para a época, né? Ele transporta essa preocupação dele como homem da primeira metade do século XX, né, como judeu austríaco de um país invadido pelo nazismo, né, as portas, que ele começa a trabalhar em 1938, né, as portas da Segunda Guerra. Ele transporta essas preocupações dele para esse Império Romano, né? Da época do poeta Virgílio, da época da Pax Romana, né? Da época do Otávio Augusto.